Olá pessoal, neste vídeo nós vamos estar falando sobre o software PowerMill. PowerMill ele é um software da empresa Autodesk, voltado aí para a área de usinagem, no caso programação CAD/CAM, ok? Então através dele a gente consegue fazer programações aí de torno e fresa. Neste caso aqui nós vamos estar utilizando ele para usinagem em fresamento e algumas furações. Ok? Eu venho aqui em modelos com o botão direito do mouse e vou importar um modelo para que a gente consiga fazer aí essas operações. Eu venho aqui neste botão aqui que tem uma pasta com uma estrela, e aí se você instalou o software e não configurou esses caminhos, né? Então automaticamente irá direcionar para uma pasta padrão que ela já é criada no momento da instalação do software. Então, ela vai para essa pasta exemplos e aqui a gente tem uma série de modelos aí, né, que pode ser usado aí para um aprendizado, aí para um tipo de treinamento, enfim. E vou abrir o modelo Flats. Ele já está na extensão DGK, que é a extensão que o software usa. Porém, o PowerMill ele também tem as opções aí de abrir arquivos em outros tipos de extensão. E aqui a gente tem aqui algumas delas, né? A Aegis, por exemplo, Parasólido, que é muito usado, né? Step, enfim. No caso aqui a DGK, vamos abrir e aí temos o nosso modelo aqui na tela, correto? Eu tenho por hábito aí de ocultar esses dois planos de trabalho para que eu tenha uma área aqui um pouquinho mais limpa aí, né? Então eu venho com o botão direito aqui na minha tela e desabilito exibir eixos e desabilito aqui também exibir eixos de coordenada. Veja que tem um ambiente aqui um pouco mais limpo, certo? Então, com o meu modelo aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um plano de trabalho. Eu vou criar um plano de trabalho nessa face aqui com o eixo Z voltado para cima, ok? Então, aí, com isso daqui, a gente já vai aprender a criar um plano de trabalho e editá-lo também. Então, vou deixar meu modelo posicionado aqui. E aí aqui eu tenho as opções de criação de plano de trabalho. Porém, o recurso no qual eu quero mostrar para vocês aqui, ele está aqui embaixo. Por que que ele está oculto aqui, desabilitado, né, vamos dizer assim? Porque esses três últimos aqui, ele trabalha com a seleção do modelo. O que que significa isso? Eu preciso ter faces selecionadas para que aquelas funções apareçam para mim, esses recursos aqui. E aqui o que, que cada uma faz? Plano de trabalho no topo da seleção, ou seja, ela vai pegar o topo de tudo isso que está selecionado e criar um plano de trabalho. Plano de trabalho no centro, a mesma forma. Ela vai pegar toda essa seleção e vai criar um plano de trabalho no meio aqui de toda essa seleção. E plano de trabalho na base, que é o que a gente vai estar usando, ele vai criar um plano de trabalho na base. Base seria isso daqui, ok? Nosso modelo está posicionado dessa maneira, então aqui é a base, correto? Porém, o plano foi criado, só que ele não está ativo. Como que eu vou ativá-lo? Eu clico com o botão direito aqui em plano de trabalho e ativar, certo? Uma outra forma também de eu ativar esse plano de trabalho é clicando sobre ele aqui, ó. Venho aqui, seleciono o plano de trabalho, ativar. É a mesma janelinha que apareceu por aqui, né? Só que eu utilizei já diretamente o próprio plano de trabalho. Bom, o que que eu preciso agora fazer para que o meu plano de trabalho fique com o eixo Z virado para cima aqui, né? Preciso fazer uma edição aí e rotacionar em torno de algum eixo, certo? Tanto o X quanto o Y vai dar certo porque eu não tenho uma posição exata, definida aí que eu precise estar colocando essa peça. Então, eu venho aqui e com o botão direito no plano de trabalho, editor de plano de trabalho. Eu entro no modo de edição do plano de trabalho aqui. E aí eu vou escolher em qual sentido que eu vou estar fazendo essa edição, rotacionando aí no caso 80 graus. Vou colocar em torno, ao redor, no caso aí, né, em torno do eixo X. Então eu vou colocar o valor de 180
E veja só, meu plano de trabalho já está rotacionado. Aceito essa edição. Eu já tenho um plano ativo, né? Criado e ativo aqui no meu projeto. Um outro passo que eu preciso também é fazer um bloco, criar um bloco. O que seria esse bloco? Seria o material a ser usinado, correto? Então vamos imaginar como se fosse o meu material bruto, certo? Então eu calculo aqui, veja só, vou ocultar o modelo aqui, e somente ocultar, né? E aí eu tenho aqui a representação do meu material bruto, que seria o bloco. Mas aí eu quero que esse meu material esteja maior. Por quê? Vamos supor que o material foi cortado maior ou comprado maior. 5 milímetros aí por lado não, no total, na medida total, então eu preciso expandir 2,5 para cada lado, certo? Totalizando 5 aí. Então vou colocar o valor de 2,5 na expansão e peço para ele calcular. Veja só, meu bloco já foi expandido na medida total de 5 milímetros, né? Só que aí eu não quero, por exemplo, todo esse material 2,5 aqui, no caso, nessa face, né? Quero somente dar um passe aqui. Então vou considerar 1 milímetro aqui, ó, deste e vou travar aqui o meu plano de trabalho no meu eixo Z aqui, né? O Z mais, no caso. Por que que eu travei? Porque eu vou inserir um valor aqui de modo que o meu material fique maior, imaginando que a gente vai prender essa peça numa morsa, por exemplo. Então eu sei que aqui eu tenho 63,5, então vou aumentar aqui para um exemplo aí, somente didático, né? 80 milímetros. Veja só que o meu material já cresceu aqui. Essa diferença foi toda para o eixo Z negativo, no caso. Por quê? Porque o meu plano aqui, essa caixinha, né, aliás, ela está travada aqui. Então, à medida que eu coloco um valor, insiro um valor aqui, ele não é considerado aqui porque tem uma trava aqui, ok? Então eu tenho meu plano, meu modelo aí na tela e o meu bloco, correto? Já vou também criar as duas figuras destes furos aqui. Então eu clico sobre a face da figura, seguro o Shift para poder fazer uma outra seleção sem perder essa primeira seleção e clico na outra. Eu posso também selecionar todo o modelo e aí o Power Mill ele irá reconhecer todos os furos que tem no modelo. No caso deste daqui é só esses dois, né? Mas vamos supor que eu tenho que eu tenho furos em um modelo que estão nessas faces laterais ou no outro sentido aqui embaixo, por exemplo, né? Então ele tem a possibilidade de reconhecer todos esses também. Eu vou selecionar somente esses dois e venho aqui em conjunto de figuras. E aqui no caso meu aqui, ele tá menor aqui, tá cortando aqui, porque é um notebook, né? Então ele dá uma encolhida aí na tela, mas se você tiver aí com, dependendo do tamanho do seu monitor aí, essas barrinhas aqui elas vão estar mais espaçadas aqui, e aí você vai conseguir ler toda a informação que tem aqui. Então vem em conjunto de figuras, com elas selecionadas aqui, o modelo selecionado, e venho em criar. Vai abrir esta janela aqui. Ela já está configurada para usar somente o plano ativo. O que que é isso? Se eu tivesse, vamos supor, furos nas laterais e esta função tivesse desabilitada e eu tendo todo o modelo selecionado, ele iria criar os furos também que estão nas laterais, em todos os sentidos aí no caso, tanto na lateral quanto no fundo, enfim. Mas eu quero que ele crie somente nesse sentido, em relação ao plano ativo. Então deixo habilitado aqui e aplico, veja só. Foi criada aí duas figurinhas, correto? Por que que eu preciso criar essas figuras? Porque as estratégias de furação, elas só são calculadas com base em alguma figura. Então, a estratégia, ela precisa reconhecer este componente aqui para que ela faça ali uma furação, né? Então, pessoal, eu vou continuar esse vídeo em outros aí para até não me estender muito.
E aí a gente vai estar fazendo aí umas operações, no caso de faceamento, um contorno e uma furação aqui nestes dois furos, correto? E aí a gente vai dando sequência nesse processo. Vou fazer também um outro vídeo fazendo algumas usinagens aqui neste lado também do modelo, tá certo? Então vou finalizar esse vídeo aqui para não estender tanto. E aí na medida que a gente for aplicando isso daí, a gente vai vendo, vai assistindo aí os outros vídeos, tá joia? Valeu aí, obrigado, até mais.